Representação gráfica de um sistema com duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Como resolver? Eu sou a professora Ângela e vou te ensinar, então já deixa o seu like e vamos para a aula. O primeiro passo é você observar este sistema. Você quer uma representação gráfica. Então, se nós temos duas equações, vou colocar aqui, ó, como primeira e segunda. Então, se nós temos duas equações, nós vamos construir aqui duas retas em um único gráfico. Para construir a primeira reta desta primeira equação, o primeiro passo é elaborar uma tabela atribuindo valores para x e encontrar o y. Como assim? Então, vamos pegar aqui a nossa primeira equação. X mais 2y igual a 4. Vamos montar aqui uma tabela, como eu disse a vocês. Nós vamos atribuir valores para x e vamos encontrar o y. Mas, para isso, você vai escolher dois valores para x. Quaisquer dois valores. Eu vou escolher aqui o número 2 e o número 3, mas você poderia escolher qualquer número. Agora, você vai substituir este x aqui pelos números que você escolheu. No caso, eu escolhi 2 e 3, então eu vou substituir primeiro por 2 e vamos encontrar o y. Então, quando o x for 2, qual vai ser o valor do y? Então, substitui o x por 2 e permanece o restante, mais 2y igual a 4. Para encontrar o valor do y, nós temos que isolar ele, então vai ficar 2y igual a 4. Este 2 aqui, ele é positivo, eu tenho que tirar ele dali, então eu vou usar o oposto de mais 2 menos 2. E aí, nós temos então que 2y vai ser igual a 4 menos 2, 2. 2y é 2, e y, isolo o y, que é igual a 2. Este 2 estava multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. E o y aqui nesse caso vai ser 2 dividido por 2, 1. Então, quando x for 2, o nosso y será 1. E quando x for 3? Vamos substituir agora o x por 3. Vou colocar a nossa tabela aqui em cima para fazermos a conta de forma organizada. E vamos pegar, então, novamente esta primeira equação, x mais 2y igual a 4. E no lugar do x, quem que nós vamos colocar? O 3. Então, nós vamos ter 3 mais 2y igual a 4. Para encontrar o valor de y, nós temos que isolar ele. Então, vai ficar 2y igual a 4. Este 3 aqui é positivo, o oposto de mais 3, menos 3. E aí, nós vamos ter 2y igual a 4 menos 3, 1. 2y é 1 e y, eu isolo o y, que vai ser igual a 1. O 2 que estava multiplicando, a operação inversa é a divisão. Y vai ser igual a meio, que você pode deixar assim, ou ainda y igual, em decimal, 0,5. Vou colocar aqui como 0,5 para facilitar a colocação desses números lá no nosso gráfico. Então, quando x for 3, o nosso y será 0,5. Agora, nós vamos pegar a nossa segunda equação e vamos também construir uma tabelinha, igual nós fizemos aqui com a primeira. Vou arrastar um pouquinho aqui, olha, tudo que nós fizemos aqui. Otimizei aqui os espaços para caber a nossa segunda equação e construirmos a nossa tabela. Então, vamos fazer aqui a nossa tabelinha, x, vamos atribuir valores para x para encontrarmos o y. Então, vamos construir aqui a nossa tabelinha da nossa segunda equação. E quais valores agora eu vou atribuir para x? O 1 e o 3. Bom, vamos escrever então a nossa equação aqui, que é a segunda agora. 3x menos y igual a 5.
Porém, no lugar do x, eu vou substituir por quem? Por 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 menos y igual a 5. Percebam que entre o 3 e o x, nós temos aqui um sinal de multiplicação que está ali que não precisa aparecer. Então, por isso, ficou 3 vezes 1, permanece o restante, menos y igual a 5. Calculando, nós temos 3 vezes 1, 3, e permanece o restante, menos y igual a 5. Para encontrarmos o valor do y, vamos isolar ele aqui, menos y igual a 5. O 3 aqui, que é positivo, o oposto de mais 3, menos 3. E aí, nós vamos ter que menos y vai ser igual a 5 menos 3, 2. Quando nós temos a incógnita, que é a letra negativa, nós temos que alterar este sinal de negativo para positivo. Para isso, nós vamos multiplicar tudo isso por menos 1. Ao fazer esta multiplicação, menos com menos, mais y vezes 1, y que vai ser igual a 2 vezes menos 1, menos 2. Por que ficou menos 2? Porque esse 2, ele é positivo. Não aparece esse sinal ali porque ele fica oculto, mas ele é positivo. Então, ao fazer a multiplicação, mais com menos, menos, 2 vezes 1, 2. Então, quando x for 1, o nosso y será menos 2, nesta segunda equação. Agora, e quando x for 3? Então, vamos escrever novamente a equação 3x menos y igual a 5. E no lugar do x, quem que nós vamos colocar agora? O 3. E aí, nós vamos ter 3 vezes 3 menos y igual a 5. 3 vezes 3, 9. Permanece o restante, menos y igual a 5. Queremos encontrar o valor do y, então vamos isolar o y. Menos y vai ser igual a 5. Este 9 aqui, ele é positivo, o oposto de mais 9, menos 9. E aí, nós temos menos y igual a 5 menos 9. Tenho 5, devo 9, vou lá, pago e fico devendo 4. Mais uma vez, nós temos aqui uma letra negativa, né? Uma incógnita negativa. Podemos deixar assim? Não. Vamos multiplicar toda essa equação aqui por menos 1. Ao fazer isso, menos com menos mais y vezes 1, y, que é igual a menos com menos mais 4 vezes 1, 4. Então, multiplicou por menos 1, o que acontece? Permanece a letra e permanece o número, porém com sinais contrários, ok? Então, quando x for 3, o y vai ser 4. Bom, ao encontrarmos aqui estas duas tabelinhas, nós vamos ter aqui 4 pares ordenados. 2 para a nossa primeira reta e 2 para a segunda reta. Vamos escrever eles aqui. Vou trazer essa tabelinha um pouquinho para cá, para colocarmos os pares ordenados. E como que nós vamos escrever este par ordenado? O par ordenado ele é formado por x e por y. Então, quando o x aqui for 2, o nosso y será 1. Quando o x aqui for 3, o nosso y será meio. E para a nossa segunda equação, nós teremos os seguintes pares ordenados. Quando o x for 1, o y será menos 2. E quando o x for 3, o y será 4. Agora, vamos traçar as nossas retas. E para traçar as nossas duas retas, nós vamos construir um plano cartesiano. Para construir o plano cartesiano, nós temos que ter o eixo do x e o eixo do y. Então, vamos construir eles aqui. E agora, vamos colocar os números. Bom, para colocar os números, a dica é observar. Quais são os números que nós vamos usar aqui de x? Nós vamos usar o 2, o 3, que são os x lá dos pares ordenados. E nós vamos usar o 1 e o 3. Então, nós temos que ter 1, o 2 e o 3 no eixo do x. Porém, no eixo do y, nós vamos usar o 1, o 0,5, que é o meio, o menos 2 e o 4. Então, nós temos o 1,
depois 2, 3, 4, considerando aqui as mesmas medidas, né? A mesma escala, a mesma distância entre os números. Então, tem o 1, o 2, o 3, depois o 4. O meio vai ficar aqui, olha, entre o 0 e o 1. E depois nós temos menos 1 e menos 2. Bom, para encontrarmos, então, as retas, vamos colocar estes pares ordenados aqui no nosso gráfico. Para a nossa primeira reta, vamos fazer isso em verde. Então, x2, y1, ó, vamos colocar este primeiro par ordenado que eu estou circulando aqui. 2 e 1. x2 e y1. Encontramos este ponto. O segundo ponto é x3 e y 0,5. Então, x3 e y 0,5. Vamos pontilhar aqui, ó. Nós vamos trazer este ponto aqui. E aí, para nós colocarmos a reta, nós podemos fazer o seguinte: traçar somente esse pedacinho aqui da reta? Não, vamos traçar ela dessa maneira, ó. Se você quiser, você pode até ultrapassar aqui o eixo do y. Ficou um pouquinho torto, então vou deixar só esse pedacinho aqui. Agora, vamos fazer a outra reta, só que encontrando os pares em roxinho, que foi a cor que eu usei. E aí, quem são os pares? 1 de x menos 2 de y. 1 de x com menos 2 de y. Pontinho aqui, então tem o menos 2 e o 1. Depois, 3 de x e y de 4. 3 de x está aqui e y de 4. Então, vamos encontrar o 3 do x com o y do 4. E agora, nós vamos colocar a nossa reta roxinha e ver onde que estas duas retas se encontram. Onde elas se encontram? Vamos observar. Percebam que elas se encontram aqui, ó, elas se cruzam neste ponto. E este ponto vai ser qual ponto? Vai ser 2 de x e 1 de y. Então, esse encontro aqui das duas retas, nós vamos falar que é o nosso conjunto solução. Vou até tirar esse risquinho, deixar somente o pontinho vermelho que fica melhor. E eu posso escrever, então, que o conjunto solução vai ser igual a x2 e y1. Encontramos o conjunto solução. O exercício acabou? Ainda não. Por quê? Porque quando nós temos a representação gráfica de um sistema com duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, nós podemos fazer a sua classificação. Como assim a sua classificação? Aqui no nosso conjunto solução, nós podemos perceber que as duas retas se encontram em um único ponto, né? São duas retas concorrentes, porque elas têm apenas um único ponto em comum. Então, nesse caso, quando a solução é apenas um único ponto, que é este par ordenado aqui, então eu tenho apenas uma única resposta que vai validar estas duas equações. Como assim validar elas? Ao substituir o x por 2 e o y por 1, essa igualdade será verdadeira. Ao substituir o x aqui nesta segunda equação por 2 e o y por 1, nós vamos ter que esta igualdade vai ser 5, ou seja, essa igualdade será verdadeira. Então, essa é a resposta. E como nós temos este único par ordenado que deixa essas duas equações validadas, nós temos um sistema possível determinado que nós podemos abreviar por SPD. Então, este é um sistema possível determinado. Por que sistema possível determinado? Porque nós temos apenas uma única resposta. Apenas este par ordenado aqui, o x2 e o y1, vão deixar estas duas equações validadas, ou seja, que esta igualdade aqui seja verdadeira ao substituir o x por 2 e o y por 1. E aí, você gostou da aula? Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, porque toda semana nós temos videoaulas novas por aqui. E se você que está me assistindo está estudando aí para concursos públicos, eu posso te ajudar.
vá na descrição do vídeo. Eu tenho um link que vai te mostrar o meu curso para você que está se preparando para concursos públicos. Você vai gostar porque você vai aprender matemática e vai gabaritar a sua prova. Agora, se você está se preparando para Enem e vestibulares, nós também temos um curso para você. Visite aqui o site que está na descrição do vídeo. Conheça o curso e venha estudar conosco, porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprender. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida. Tchau, tchau!